Olá, muito bom dia, graça e paz a todos vocês. Espero que estejam todos muito bem, tenham tido aí uma noite de sono tranquila, restauradora. Hoje, quarta-feira, estamos aqui mais uma vez juntos nesse espaço, né, da página do Facebook da Igreja Batista de Cumbica, nesse programa matinal que temos chamado de Café Pastoral. Nosso tempo devocional que nos mantém aquecidos na presença do Senhor, né? Temos passado aí dias de bastante frio, temperatura em queda e estamos aquecidos aí pela presença do Senhor. E nada melhor, né, do que começarmos o dia na presença dele, orando, junto com os nossos irmãos. Todos os dias de segunda a sexta temos um grupo de homens da igreja que se reúne para orar pelos pedidos comuns, intercedemos uns pelos outros. Isso é muito bom. E agora às 9 horas a gente começa o nosso tempo devocional. Estamos numa jornada no livro de Atos dos Apóstolos. Chegamos hoje no capítulo número 15 e eu quero convidar você a ter aí perto as suas mãos, né, a palavra do Senhor, que você possa abri-la no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. O texto de hoje é Atos, capítulo de número 15, um texto muito importante na história da igreja, porque, como vocês estão acompanhando, a igreja do Senhor Jesus, ela está ganhando, né, movimento, ganhando expressão por onde ela passa. O Espírito Santo é quem está soprando, é o agente dessas transformações, dessas mudanças. E temos visto que a igreja não só ela está crescendo, né, em número, mas também crescendo no ponto de vista da sua expansão geográfica, né? Bom dia, Dani, bom dia, Delícia, bom dia. E a igreja, então, está se espalhando, está crescendo, avançando, e muitas barreiras culturais, muitas barreiras religiosas, elas estão sendo quebradas. O Senhor tem usado, inclusive, a vida dos apóstolos para a realização de grandes sinais, de grandes milagres, e também mudando a cosmovisão, né, desses homens para que eles possam enxergar as nações como um alvo da graça de Deus, da vontade do Senhor, para que todos possam ouvir a mensagem na sua própria língua. E essa transição, né, do judaísmo para o cristianismo, né? E quando eu falo cristianismo, eu não estou falando de uma religião institucionalizada. Eu estou falando do cristianismo como Cristo, a base de sustentação desse novo jeito de viver, que é o jeito de Deus, que através de Jesus somos todos nós resgatados, né? Somos todos nós reconciliados com Deus, por vezes de termos aí gritado independência, de termos nos rebelado contra o Senhor. Então, esse capítulo número 15 é muito importante na história da igreja, porque é a primeira reunião, vamos dizer assim, conciliar, né? Onde apóstolos, presbíteros, toda a igreja, os irmãos estão reunidos para discutir uma questão muito importante. E a questão é a seguinte: quem determina quem é ou não salvo? Quem determina quem é ou não
salvo. Essa é a discussão desse concílio que acontece em Jerusalém por volta do ano de número 51. Então nós estamos nos primeiros 20 e poucos anos da igreja, né? A partir da ascensão de Jesus e também da descida do Espírito Santo no dia daquela festa chamada Pentecostes, né? Nós estamos há um pouco mais aí de 20 anos da história da igreja. Então é uma história muito recente, uma história marcada por muitas transições, né? Por muitos conceitos sendo revistos, pessoas sendo transformadas. O próprio Simão Pedro, que é um personagem importante nessa primeira parte do livro de Atos, é alguém que tem a sua visão transformada do ponto de vista da evangelização aos gentios, né? Tanto é que é ele quem tem aquela visão do lençol que vai descendo e subindo. É ele quem vai até a casa de um centurião, né? Da corte chamada italiana, um centurião chamado Cornélio, e lá ele prega o evangelho e aquelas pessoas são batizadas, né, com o Espírito Santo. Então é uma jornada muito nova, muito recente, mas extremamente poderosa, cheia de vida, né, cheia de organização, cheia de amor, cheia de temor. A igreja tem um estilo de vida adotado, né? A perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E é bem verdade que a igreja sofre críticas, sofre perseguição, né? E a gente vê o cuidado de Deus na história da igreja, preservando a vida dos irmãos. É bem verdade que alguns são presos, outros são apedrejados, mortos, outros têm a sua casa, né, invadida, destruída, as famílias separadas. No caso de Tiago, né, morto ao fio da espada, Estevão apedrejado. Então, Saulo de Tarso, que é o perseguidor, se torna agora um proclamador do Evangelho e também, por conta disso, perseguido. Temos a igreja de Antioquia como a igreja importante nesse cenário do livro de Atos, depois da igreja de Jerusalém, né? Que se empobreceu, que todos fugiram por causa da perseguição. E o evangelho se espalhando, chegando à África, né? Lembra lá de Filipe evangelizando e explicando as escrituras para o etíope, né? O eunuco lá, um oficial da rainha de Candace, voltando para casa com porção da escritura de Isaías, sabendo que o profeta falava de Jesus, já batizado. Então, são muitos eventos, pessoas curadas, né, de enfermidades. Nós temos o coxo na Porta Formosa, nós temos a própria ressurreição da Dorcas, né? Temos aquele paralítico que também é curado em Listra. Então a gente tem vários eventos assim importantes que acabam marcando a vida da igreja, com muitos sinais, com muitos prodígios e muita gente crendo, homens, mulheres, sacerdotes crendo, pessoas envolvidas com o farisaísmo também, deixando esse movimento com muito custo, né? com muitos conflitos, entendendo que Jesus é o Messias. Então eles reconhecem isso, mas ainda com uma certa dificuldade para se desprender das práticas e dos costumes, né, da lei de Moisés. Então a igreja no livro de Atos é uma igreja dinâmica, uma igreja
que vive sob o cuidado e o sopro do Espírito Santo. E nós temos aprendido, né, que na narrativa da história da igreja, a narrativa de Lucas, no livro de Atos, a igreja tem um dono, né? A igreja tem um dono, o povo da igreja é um corpo, é uma rede de relacionamentos espalhado com uma única mensagem, a mensagem de que Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Isso não é uma pregação simplista, não é? Não é um chavão. Por trás dessa declaração de que Jesus está vivo, ressuscitou dentre os mortos, tem toda uma teologia, tem toda uma doutrina, porque primeiro Jesus é o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. Então a morte de Jesus tem a ver com essa questão da justiça de Deus sendo cumprida, uma vez que o pecado adentrou ao mundo por um homem conhecido, né, chamado de Adão. Também adentra ao mundo a salvação através de um homem chamado Jesus, né? Deixou a sua glória, nascido de mulher, cresceu, portanto, dentro de um contexto de família, né? Começou o seu ministério, foi batizado, não é isso? Então, a morte de Cristo é a justiça de Deus sendo cumprida, porque todos pecaram e destituídos estavam e estão da glória de Deus, até que esta obra do Calvário não só paga a justiça de Deus, cumpre a justiça de Deus, como decreta a vitória sobre o pecado. Então, se o salário do pecado é a morte de Cristo paga então essa dívida, ele é sepultado e a ressurreição é a vitória sobre a morte. Se a morte é o salário do pecado e passa então a ser a última notícia que as pessoas conheciam sobre a terra, que o fulano de tal morreu, Jesus morreu, para surpresa de todos, a ressurreição é exatamente a notícia mais fresca, mais recente, que toda a humanidade pode ter certeza que não sairá no jornal do dia seguinte. Essa é uma proclamação da igreja, esse é um anúncio de boas notícias, de que em Jesus os pecados são perdoados, em Jesus a morte é vencida e todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Então a história da igreja é uma história que é mudada e é soprada pelo próprio Deus, e a igreja não tem outra mensagem senão a mensagem de Jesus está vivo. Ela é uma comunidade em que os relacionamentos são a marca e também o amor. Isso vai se espalhando e nós chegamos no capítulo 15 de Atos, que eu recomendo que você leia, e é muito impressionante porque a discussão desse capítulo, do verso 1 ao verso de número 11, mostra exatamente que alguns indivíduos estavam ensinando os irmãos que para a salvação acontecer era preciso obedecer os costumes de Moisés, e eles estão se referindo especificamente à circuncisão, uma exigência que Deus fez logo na eleição, né, de Abraão como promessa
aos descendentes da terra, a bênção, a aliança estendida sobre eles, que era a circuncisão. Essa circuncisão, que começa lá em Abraão, se torna lei, né, a todos os primogênitos, e assim então Moisés institui aquilo que é vontade de Deus dentro da Torá, dentro da lei, a circuncisão. E isso se estende por gerações como uma regra excepcional, uma regra essencial a serem obedecida por todos os pais e por todos os primogênitos. E eles agora estão ensinando e entendendo que a prova de que uma pessoa ela é salva é a circuncisão, né? Então, imagine só a forma como esse ensino se torna restritivo, porque, na verdade, eles estão querendo não só preservar a religião judaica, como os costumes, e ainda assim aceitar algo mais, que é a salvação. Então, a questão que se discute aqui é se a salvação em Cristo Jesus é suficiente ou se é preciso algo mais para que essa pessoa tenha como prova de que ela é salva. Mas a pergunta talvez principal seja: quem é que determina quem é ou não salvo, né? Será que salvação é uma coisa que tem a ver com aquilo que podemos fazer ou com aquilo que podemos guardar? Essa é a discussão do capítulo 15 do livro de Atos, deste concílio que acontece em Jerusalém, que eu quero destacar para vocês aqui pelo menos quatro verdades para a gente pensar neste capítulo. A primeira delas é: quem é que determina quem é ou não salvo? Essa é uma pergunta talvez retórica, porque todos nós sabemos a resposta, né? Quem determina quem é ou não salvo é o próprio Senhor, aquele que salva. Isso nos leva à segunda verdade ao pensarmos nesse texto, que é a seguinte: os cristãos, eles não acreditam que a salvação se dá por obras. Olha só, o verso de número 1 é a afirmação de que alguns indivíduos estavam ensinando que a circuncisão é essencial para a salvação. Mas no verso 2, você tem Paulo e Barnabé discutindo com eles, e é uma grande contenda para dizer o seguinte, para dizer que não é assim. A salvação, ela é uma obra exclusiva de Deus e que não tem nada a ver com aquilo que os homens podem fazer para serem salvos. Então aqui nós temos uma grande convicção da parte do apóstolo Paulo e também de Barnabé, que discute com esses indivíduos sobre a questão da salvação, dizendo que os cristãos não acreditam que salvação se dá por obras meritórias, por obras capazes de alcançar algum favor, alguma graça de Deus. Essa temática, inclusive, ela é bastante discutida e apresentada pelo próprio Tiago, o pastor da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus, que escreve uma carta dizendo que a fé operosa é a fé que realiza obras. Então, o que Tiago está confirmando como doutrina apostólica é que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo, na obra de Cristo, e isso resulta numa novidade de vida que vive pela fé, e essa fé então é demonstrada através das obras.
Então é muito diferente dizer que uma pessoa é salva por obras e é muito diferente dizer que uma pessoa é salva pela graça de Deus, por isso que ela realiza boas obras. São coisas distintas. E os cristãos não acreditam que a salvação se dá por obras, por algum tipo de sacrifício, por algum tipo de marca no seu próprio corpo, esforço, capacidade de obedecer costumes, capacidade de obedecer regras. A terceira verdade que podemos pensar nesse texto aparece no verso número 3, quando Barnabé e Saulo, né, no caso Paulo, são enviados para Jerusalém para discutirem essa questão com os apóstolos e com os presbíteros de Jerusalém. Lembrando que eles estão em Antioquia. A primeira viagem missionária acabou, eles voltaram fortalecendo os irmãos de cada cidade e voltaram para a cidade de Antioquia, para a igreja de Antioquia, onde pela primeira vez os irmãos foram chamados de cristãos. Você está lembrado disso, não é? Então, essa discussão acontece em Antioquia e eles são enviados para Jerusalém para discutir isso a nível apostólico. Discutir essa questão a nível de presbitério, porque a decisão apostólica e a decisão do presbitério é uma lei para a vida da igreja. Então, vindo a decisão da liderança, a igreja então segue e a igreja obedece. E assim, Paulo e Barnabé seguem para Jerusalém, uma boa parte dos irmãos acompanham, e aí nós temos a terceira verdade a respeito da salvação, porque eles relatam para os irmãos o que Deus fez através da vida deles em salvar os gentios. E aparece uma palavra muito importante no versículo número 3, dizendo que quando os irmãos ouviram falar da salvação dos gentios, causaram neles grande alegria em todos os irmãos. O maior testemunho da salvação são vidas salvas. Esse é o maior testemunho da salvação. São vidas salvas, pessoas que testemunham o quanto elas eram pecadoras, o quanto elas estavam perdidas, alienadas, sem nenhuma noção a respeito do amor de Deus, do sacrifício do Senhor. Então não há testemunho maior sobre a salvação do que o próprio testemunho das pessoas salvas. E sabe qual é o grande sinal desses testemunhos? A alegria dos irmãos. A alegria, meus irmãos, ela é um sinal impressionante quando se trata de testemunho de salvação. A gente chega até a chorar de alegria, de emoção, diante de um testemunho verdadeiro de alguém que foi alcançado pelo amor de Deus, pela graça do Senhor e que passou então a se render aos pés de Cristo Jesus. Alguém que já não afirma mais ser alguém independente, capaz de pensar e falar o que quer, agora está cativo, está preso, condicionado, coração, mente, alma, ao Senhor Jesus. E a tudo isso ele submete a Cristo, coloca tudo isso aos pés de Jesus. E a pessoa então testifica, testemunha a sua desumanidade e agora a sua humanidade. Como ela foi amada, como ela foi alcançada, como ela foi resgatada. E esse testemunho pessoal tem um impacto tremendo. E nós sabemos que a alegria ela é fruto
do Espírito Santo. Ela é fruto do Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando estava falando sobre a videira, ele disse: eu estou falando estas palavras para vocês para que a minha alegria esteja em vós e para que a vossa alegria seja completa. Então veja que Jesus, ele reparte conosco, né, a sua porção de vida, a sua alegria, para que a nossa alegria seja uma alegria plena. Isso é fruto do Espírito Santo de Deus. E esse é um sinal marcante no testemunho quanto à salvação. Então, só para lembrar, em primeiro lugar, quem determina quem é ou não salvo é Deus. Não são os costumes, não são as pessoas. É Deus quem determina isso. Em segundo lugar, os cristãos não acreditam que salvação se dá por obras meritórias, por obediência ou sacrifício ou qualquer tipo de esforço humano para alcançar a salvação. Porque se fosse assim, Cristo não teria necessidade de morrer, não é? Se cada um pode por si mesmo se salvar, por que precisamos de um Salvador? Então não faz sentido. Os cristãos não acreditam na salvação por obras. E em terceiro lugar, o maior testemunho da salvação são vidas salvas, e o sinal destes testemunhos é alegria. E por último, eu queria lembrá-los do que acontece nessa grande discussão quando Paulo e Barnabé chegam até Jerusalém para discutir com os irmãos, com os apóstolos, com os presbíteros, sobre essa demanda que alguns da seita dos fariseus, que já estavam convertidos, mas que ainda não conseguiram deixar os costumes para seguir fielmente, exclusivamente a Cristo, eles estavam dizendo que era sim necessário a circuncisão. E aí então os apóstolos reunidos, Paulo, Barnabé, os presbíteros, quem é que levanta para falar alguma coisa? É Pedro. Gente, a voz de Pedro na igreja, a voz de Pedro no apostolado é uma voz de peso. Todos reconheciam que Pedro era um homem muito importante nesse cenário do discipulado, porque ele de perto viveu apaixonadamente com Jesus, fez promessas, negou, se arrependeu, chorou amargamente. Dizem que Pedro é o típico personagem sanguíneo, né? Aquele que vive todos os momentos da vida muito assim, intensamente, né? Então é alguém que tem uma personalidade forte, e essa personalidade é transformada pela graça de Deus. E aqui ele levanta, no verso de número 7, ele começa então a falar com os irmãos, e todo mundo para ouvir, porque respeita profundamente o apóstolo Pedro. E Pedro então diz o seguinte: olha, eu quero lembrá-los que um dia eu fui à casa de um gentil, um procônsul chamado Cornélio. Ele era um centurião. Então eu estive na casa dele, a casa dele estava cheia de gente, e eu quero lembrá-los que eu só fui à casa desse gentil porque o Senhor me deu uma visão, falou comigo para matar e comer certos animais, e eu respondi que não faria isso, que não faria, mas o Senhor estava me mostrando que ele estava purificando aqueles que a nossa religião, aqueles que a nossa crença dizia ser imundos e que nós não podíamos nos envolver com eles. Ele mudou a minha visão, ele mudou a cosmovisão,
a respeito de como enxergar as pessoas, e lá fui. E quando lá cheguei, preguei o Evangelho e o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre eles. Então eu quero lembrá-los que a salvação tem tudo a ver com Deus, a salvação tem tudo a ver com o Espírito Santo que é derramado, assim como aconteceu conosco, aconteceu com os gentios. E não podemos, olha a palavra de Pedro, não podemos colocar sobre os gentios um peso de lei que nem mesmo nós somos capazes de obedecer ou suportar. E aí o desfecho é fantástico quando Pedro diz no verso 11: cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. A quarta verdade nesse texto de Atos 15 é que a salvação pela graça é um fundamento apostólico. Quem determina a salvação é Deus. Os cristãos não acreditam na salvação por obras meritórias. O maior testemunho da salvação é a vida de uma pessoa salva, e o sinal é a alegria na comunidade, o choro de alegria, por saber que aquela pessoa que está testemunhando, ela tem a real percepção de quem ela é, por onde ela andava, o que ela fazia, como contrariava o caráter de Deus, e agora completamente rendida, consagrada ao Senhor, ela confessa com a sua boca, crendo no seu coração, que Jesus Cristo é o dono da sua vida, o Salvador e Senhor da sua vida. A alegria invade os irmãos e a comunidade, e esse é um grande sinal que testifica aí, o testemunho de um salvo. E a quarta verdade é que a salvação pela graça é um fundamento apostólico. Salvação pela graça é um ato de Deus em determinar que seu próprio Filho pagará o preço pelo pecado do mundo, levando sobre si a enfermidade de todos nós, a iniquidade. Agrada ao Pai moer o Filho, para que através do seu sangue derramado, do seu corpo partido, um Filho perfeito, um cordeiro macho perfeito, sacrificado, para que o sangue derramado pudesse remir, purificar todo pecado. A morte do Filho vem supervisionada, acompanhada pelo Espírito Santo, que protege o Filho, que capacita o Filho a suportar tamanha agonia, tamanha dor, porque a vontade do Pai é a vontade do Filho, a vontade do Filho é a vontade do Espírito Santo, a vontade do Espírito Santo é a vontade do Pai e também do Filho. Estão juntos nessa obra redentora para reconciliar, como diz o próprio apóstolo Paulo em Colossenses, todas as coisas. Trazer de volta para si todas as coisas. A criação reflete a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia proclama outro dia, uma noite a outra noite, de que o Senhor é Rei sobre tudo. Em Cristo Jesus, toda a criação, toda a criatura, ela é reconciliada. E essa criação e essa criatura reconciliada, ela sofre uma influência, uma obra do Espírito Santo, convencendo esse homem e essa criação do pecado, da justiça e do juízo. E uma vez convencidos pelo Espírito Santo, somos convidados ao arrependimento dos nossos pecados.
E uma vez arrependidos, olhamos para a cruz e pela fé cremos que aquela obra é perfeita, é suficiente, não será mais repetida. E aquele que nele crê passa então a viver pela fé. Assim, aquele ato justifica o pecador convencido e arrependido por influência do Espírito Santo de Deus, que agora se torna o seu divino companheiro, o seu guia, o seu consolador, o seu amigo, o seu protetor, o seu selo, o seu penhor para a garantia da vida eterna. É o Espírito Santo que agora nos conduz no caminho da verdade, que é Cristo, porque ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. É o Espírito Santo quem nos faz lembrar de todas as palavras que o Senhor Jesus nos ensinou. Essa é uma jornada que a gente não anda sozinho. Essa é uma jornada que a gente anda junto com muita gente, com milhares de pessoas espalhadas pelo mundo que confessam que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai e que vivem nessa perspectiva do consagrar a vida e tudo que tem a Cristo, porque Ele é dono de absolutamente tudo. A Jesus toda a honra, toda a glória e também todo louvor. Ele está vivo, reina para sempre e voltará. Eu não posso convencê-lo de seus pecados, eu não posso convencê-lo de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas eu posso pregar para você, posso encorajar você, posso dizer para você que você com toda certeza não será salvo pelos seus próprios méritos, porque você não é autossuficiente. Você até pode pensar que é independente, mas é a independência que gera morte. Então, torne-se dependente, torne-se cativo do Senhor, tenha o seu coração preso a Ele, faça dele o seu maior tesouro e renuncie sua própria vida. Esse é um processo milagroso. E ouvir um testemunho de alguém que esteve perdido e que agora foi achado, que chegou a dizer ao próprio Pai que quer viver sua própria vida e que quer a sua parte da herança. É impressionante ouvir, por exemplo, uma pessoa que chega a disputar comida com porcos, chega no fundo do poço, perde família, perde casamento, perde dignidade, encontrando em Jesus o seu maior tesouro. Ou melhor dizendo, né? Sendo encontrado por esse maior tesouro. É impressionante. Isso muito alegra o nosso coração, porque essa pessoa, ela é reconciliada, ela é restaurada, e a alegria verdadeira faz parte do seu viver, assim como da comunidade a qual ela pertence. Quem determina a salvação é o Senhor. Obras não salvam. O maior testemunho da salvação é a própria vida salva, testemunhada por alguém que é salvo. A salvação pela graça é um fundamento apostólico. Fomos salvos pela graça. Então, é com toda certeza que estes que são salvos podem dizer: somos salvos. E salvos pela graça, uma vez salvos, salvos para sempre. Isso não nos tira a responsabilidade de vivermos diante do Senhor com dignidade, de acordo com essa tão grande salvação, porque todo aquele que é salvo e sabe que é salvo para sempre,
e entende que o preço que foi pago foi muito alto para que a gente vivesse de qualquer jeito. Na verdade, o preço muito alto que foi pago foi para que a gente não vivesse mais para a gente ou do jeito que a gente quer, mas sim do jeito que Deus quer. Seja feita a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita no céu. Que a gente possa orar como Jesus. Não seja feita, Senhor, a minha vontade, mas a tua. Forte abraço para você. Feliz quarta-feira a todos vocês que são salvos pela graça. Deus te abençoe. Amém.